Oi, gente, boa noite. Enfim, para quem não me conhece, eu sou Isabel Paranhos, diretora de arte, figurinista, né? Eu estou fazendo essa aula aberta aqui para a gente falar um pouco sobre o que é a direção de arte e figurino e também para divulgar os nossos cursos do CCE. Eu queria começar fazendo alguns agradecimentos, tá? Primeiro, agradecendo a vocês. Agora aqui eu estou vendo que tem 135 pessoas participando, a gente tem mais de 200 inscritos. Então, é uma grande felicidade minha estar com tanta gente com vontade de falar sobre arte, né? E falar sobre cinema nesse momento difícil da pandemia. E aí tem agradecimentos que são fundamentais de se fazer. O primeiro é ao CCE, da PUC-Rio, que é quem está promovendo isso tudo. O Rodrigo, que é o meu, o de todos, assessor técnico aqui, que ajuda pra caramba, que é meu parceiro, foi meu aluno, inclusive, desse curso de direção de arte. É uma pessoa muito querida e que vai estar assessorando a gente aqui durante todo o trabalho, nas horas que for mudar pedir imagem, etc. E tal. Eu queria agradecer a PUC em geral, porque eu já estou lá desde 2010, e foi a PUC que me fez descobrir esse lado que eu tanto gosto de ser professora. Eu me apaixonei, eu sou uma pessoa que comecei, para quem não me conhece, eu comecei como profissional de cinema, já tenho quase 40 anos de profissão, sou velhinha. Eu comecei em 1983 como desenhista de storyboard, e aí depois virei figurinista, virei diretora de arte, enfim, mas até hoje eu faço storyboard. Acabei de fazer storyboard de um filme por uma amiga muito querida. Muito tempo que eu não fazia um storyboard. Fiz storyboard para o filme da Constância Laviola, que se chama Quando o Sol se Põe. É um curta-metragem que foi agraciado pela Lei Rouanet. Ela pôde fazer o primeiro filme dela, né? Uma pessoa que está no cinema também há muitos anos e teve a oportunidade de fazer esse curta, e aí eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho para ela. Tá? Então, enfim, agradecimentos a todos aí da equipe do CCE, da PUC em geral, e a vocês, né, que estão aqui. Agora estou vendo 154 pessoas. Dá até um nervosinho, assim, porque é muita gente. Mas, enfim, eu queria começar falando um pouco. A gente tem 1 hora aqui de trabalho, tá? Então, eu vou separar. E eu vou começar falando um pouco sobre o que é direção de arte, depois sobre o que é figurino. Gente, olha só, vou fazer uma pausa aqui. Eu estou vendo que já tem 42 mensagens no chat. Eu não consigo, eu dou essa aula de improviso. Eu não leio, eu vou conversar com vocês, é uma aula extremamente informal, tá? Então, o Rodrigo, que é esse menino maravilhoso, ele que vai ficar checando mais ou menos o que está acontecendo aí. Rodrigo, por favor, você me diga, vá me falando o que está entrando, porque eu estou vendo que já tem 44 mensagens no chat e eu realmente não... Relaxa, só o pessoal dando boa noite. Ah, beleza, porque eu não sou polvo, eu não consigo. Tá? Então, o que eu queria dizer, para começar, é o seguinte: essa aula ela vai falar um pouco sobre direção, o que é a direção de arte e o que é o figurino. Tá? Essa aula, o objetivo dela é um pouco divulgar os nossos cursos que a gente tem no CCE da PUC. Né? Eu dou curso de direção de arte
e de figurino de época, que é a minha especialidade. Já há mais de 2 anos, né? Eu sou professora da cadeira de direção de arte no cinema, na PUC, já desde 2010. Mas esses cursos do CCE são cursos de extensão, então é diferente, né? Então, eu queria... Esse curso aqui tem um pouco como meta contar um pouco o que é a direção de arte, né? E o que é o figurino, qual as funções deles dentro do filme, né? E isso aqui, como eu disse, eu vou falar de improviso, eu não vou ler nada, eu vou falar... É uma coisa bastante informal, tá? E aí, depois, eu vou abrir os 15 minutos finais para vocês fazerem as perguntas. Então, quem já tiver dúvida, ou se no meio do meu papo tiver alguma pergunta mais pertinente, pode colocar no chat que o Rodrigo vai dar aquela olhada lá e aí falar, tá? Então, como eu estava falando, a direção de arte, ela... Primeira coisa, né? A direção de arte, ela... Para o cinema, no cinema, a minha área é o cinema, tá? Mas hoje em dia a gente não tem só cinema, né? A gente tem o audiovisual como um leque maior, né? Então, eu trabalhei já muito com publicidade, trabalhei com televisão também, mas a minha praia mesmo é o cinema, tá? Então, teatro é uma área que eu acho super bacana, mas que não é muito a minha área. Então, a gente vai falar sobre audiovisual, ou seja, sobre coisas que são filmadas para serem assistidas, não é ao vivo, tá? Enfim, a primeira coisa mais importante de todas para a gente saber sobre a direção de arte é o seguinte: a direção de arte faz parte de uma coisa que a gente chama de tripé fundamental da criação do filme. Quem é esse tripé? É a direção geral do filme, a direção de fotografia e a direção de arte. Esses caras, esses três, eles são a estrutura criativa do filme. Então, a harmonia dessas três, a gente chama de cabeças de área, né? Que aí depois eu vou falar disso. Cada uma dessas áreas tem ramificações para baixo, né? Mas essas 3 áreas são as áreas fundamentais da criação do filme. Então, a harmonia entre elas 3 é extremamente importante para o funcionamento do filme. Tá? Então, aí vamos falar de cada uma, né? Só para lembrar que a gente está falando de estrutura criativa, a gente não está falando de produção, entendeu? A gente não está falando das áreas logísticas, tá? Apesar de ter uma área logística dentro da direção de arte do figurino, e a gente vai falar sobre isso aqui. Mas, assim, a gente está falando sobre criação, né? Essa aula é uma aula sobre criação, sobre área criativa. Tá? Então, vamos lá. Esses três setores de criação, né, eles têm, como eu disse, suas ramificações. Então, dentro da direção, a direção vai estar ligada ao roteiro, vai estar ligada à continuidade, à direção de ator, né? Todo esse setor dramatúrgico. Tá? A direção de fotografia vai estar ligada a toda a parte de elétrica, né, de iluminação, de maquinária, né, equipamentos, maquinária e equipamento de câmera. Então, são três setores ali dentro que são extremamente importantes. A câmera, ela funciona com equipamento de câmera. Você tem câmera, mas para isso os apoios são luz, refletores, enfim, todo o equipamento de iluminação e o equipamento de maquinária, que aí tem a ver com, por exemplo, trilhos,
estruturas, dependendo do tamanho do filme, tripés até, enfim, equipamentos físicos, né, mecânicos, para apoiar a câmera. Tá? No caso da direção de arte, o tripé interno da direção de arte é o seguinte: cenografia, produção de arte e figurino. Tá? Então, vamos lá. Para quem não conhece nada, imagino que tem gente aqui que conhece já pra caramba isso, deve ter gente que não conhece, então eu preciso explicar. A cenografia é responsável pela construção da caixa. O que é a caixa? Vou dar um exemplo bem básico, assim, tá? A minha sala, por exemplo, aqui. Vocês estão vendo uma parede. Mas, enfim, você vai construir um cenário, você precisa construir as paredes, o chão, o teto, as janelas, as portas. Tá? Isso é cenografia. É estrutura física. Tá? A produção de arte, que a gente chama de set dressing, exatamente por isso, porque ela veste o cenário. Tá? Então, tudo que tem assim de tapete, quadro, mobiliário, etc. e tal, faz parte da produção de arte. Né? Sendo que a gente vai... Isso aqui até é um pouco assim... não sei nem se eu deveria entrar nessa seara, mas a produção de arte ela tem duas coisas dentro dela, tá? Que, inclusive, hoje em dia já está até quase se separando. Porque você tem essa parte do set dressing, que são, como eu disse, a vestimenta da cenografia, né? O que você coloca de objetos, de coisas, para tornar esse cenário um cenário vivo. E você tem uma coisa que a gente chama de props. Props é um termo que, em português, a gente chama de é difícil, não tem uma palavra exata em português. A gente pode chamar de contra-regragem, mas não é correto. Entendeu? Mas o que é props? São os objetos que são usados pelos atores. Entendeu? São objetos que estão presentes no roteiro. Então, por exemplo, é aquele cachimbo do cara, é o meu óculos, entendeu? Eu agora, depois da pandemia, não estou usando mais nada, mas coisas que você usa no dia a dia, corriqueiras, que fazem parte da sua atuação, que estão presentes no roteiro. Então, elas são diferentes, por exemplo, um quadro que está na parede, um tapete, uma mesa, um sofá, eles são, claro, que eles vão ajudar a construir a história do personagem que mora nessa casa, né? São fundamentais para isso. Muitas vezes, inclusive, gente, esses elementos eles vão contar uma história sobre essa pessoa que não é falada. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem básico. Um cara que é um senhor, um velhinho, bem velhinho, e que ele lutou na Segunda Guerra Mundial, na Itália, brasileiro que foi para a Itália. Então, não se fala sobre isso no roteiro. Não tem nenhuma indicação disso no texto do filme. Mas o cenário pode ajudar nisso. Por exemplo, o cenário, no caso, não. A produção de objetos, né? O production design, a produção de objetos. Porque aí você pode botar um avião, você pode botar uma medalha que ele recebeu lá de honra, de alguma coisa. Enfim, você pode botar uma foto dele com um parceiro durante a guerra, entendeu? Então, são elementos que vão contar a história do personagem através de imagens físicas e não coisas que estão no roteiro. Tá?
Isso é bastante importante. No caso de elementos mais enfáticos sobre isso, ele pode ter, por exemplo, isso já aconteceu comigo. Foi um ator que me pediu a primeira vez que isso aconteceu, foi no filme do Sérgio, não, foi no filme do Paulo Thiago, Jorge, um Brasileiro. Foi um filme que eu trabalhei durante muito tempo, porque eu fiz storyboard, fiz toda a preparação e fiz o figurino desse filme. Eu fiquei 9 meses trabalhando. E aí, um dos atores, o Sabac, ele me pediu para usar um olho de vidro. Falei, caramba, eu era muito jovem na época, quando eu fiz o filme. O filme é de 1986. Eu tinha 22 anos. Então, eu falei, caramba, que coisa incrível. Aí eu tive que fazer uma mega pesquisa para saber como é que eu colocava uma lente de contato que parecesse um olho de vidro, né? Aquilo tudo. E Fábio Sabac. Foi incrível essa história, porque ele me ensinou muito, foi ele que pediu. Então, às vezes, tem isso. O ator pode pedir algum elemento, tipo uma bengala, uma coisa que manca. No figurino isso aparece muito, né? Eu me lembro que teve um filme que eu fiz, esse foi em 2007. Eu já quase não fazia mais figurino. E aí me convidaram para fazer um filme em São Paulo, do Sérgio Bianchi, como figurinista. Na época eu já praticamente só trabalhava com direção de arte. E aí eu falei, claro, vou experimentar. E era um filme inteiro na favela, né, na Brasilândia. E aí tinha um personagem de um senhor, do velhinho, e ele tinha um cachorro que andava grudado nele o tempo todo. Então, a gente tinha que descobrir como é que fazia para fazer o cachorro ficar o tempo todo grudado nele. Aí, a gente vai fazer isso, meu Deus, que coisa difícil. Aí a gente pegou e fez uma bolsinha dentro da calça do personagem, onde eu colocava tipo umas carnes, tipo assim, fígado de bicho, de fígado de boi, né? E aí o cachorro ia grudar nele por causa do cheiro da carne. Era meio nojento. Mas foi a maneira que a gente descobriu de trabalhar isso. Então, a gente tem uma coisa aqui no Brasil de ser muito criativo, né? O brasileiro tem essa vantagem. Não é à toa que os gringos adoram vir aqui filmar, porque a gente tem jogo de cintura. Tipo assim, hoje em dia é mais difícil, porque hoje em dia a gente já tem um serviço de como é que se fala isso? Ai, gente, me deu um branco agora dessa coisa de garota do tempo, que a gente consegue mais. Na época que eu comecei, a gente tinha que ligar para Houston. A gente tinha uma comercial no dia tal, a gente tinha que ligar para Houston para saber se aquele dia choveu ou não. E mesmo assim dava errado. Sabe, eu me lembro de um comercial da Copenhagen que eu fiz, acho que era o Edson Celular, se não me engano. Era comercial de Inhabenta. E meteorologia, obrigada! Meteorologia, serviço de meteorologia, é isso. Eu fico nervosa, aí perco as palavras. Então, aí era uma filmagem toda feita para a cena B da piscina. A gente estava filmando numa locação, né? E aí, gente, 5 horas da manhã, o mundo começou a cair. Mas chovia de um tanto que não dava para ter noção. E aí não tinha como suspender a filmagem, porque já tinha hora comprada na televisão, o filme tinha que televisionar em São Paulo, enfim. Vamos embora fazer assim mesmo. Aí eu me lembro que foi uma loucura, porque eu tive que ir para o set, né? Cheguei no set, sei lá, 5h30 da manhã, chovendo rios. Vamos ter que botar tudo para dentro de casa.
E aí eu tive que começar a acionar os amigos que eram donos de loja para poder conseguir sofá, conseguir móveis e tal, para fazer a coisa dentro, né? E aí tinha um cara que estava visitando a produtora na época, que era um gringo, e ele, um cara de Los Angeles, e ele ficou chocado. Ele falou: gente, não estou acreditando que vocês conseguem fazer isso. Que coisa, que jogo de cintura, que improviso. E a gente tem isso, né? A gente tem, eu acho que a gente tem na vida mesmo, né? A gente se vira super bem, assim. A gente consegue driblar tanta coisa barracuzada, né? E isso se reflete na arte um pouco e no cinema, né? Aquela questão do uma ideia na cabeça e uma câmera na mão é uma coisa que é um marco do cinema novo, né? Mas, assim, não que eu defenda, porque eu acho que o cinema tem que ser institucionalizado como uma indústria. A gente tem capacidade para ter uma indústria cinematográfica. Então, não é improviso mais, entendeu? Alguém levantou a mão aí, eu acabei de ver. Rodrigo, você está vendo? Eu vi que alguém levantou a mão. É uma pergunta? Acho que foi sem querer, porque ele já baixou. Tá, beleza. Então, enfim, a gente tem essa capacidade de improviso, né? Mas eu quero deixar muito claro aqui que a gente não... que esse improviso ele não deve ser uma métrica, porque a gente tem capacidade para ser uma grande indústria, então, jeitinho brasileiro a gente tem, mas a gente tem que ser reconhecido como uma grande indústria cinematográfica, porque nós somos. Nós temos capacidade para isso. Bom, eu queria saber se agora eu vou começar a falar um pouco de figurino, mas eu queria saber se tem alguma. Eu fico um pouco aflita de ficar falando sozinha sem ninguém perguntar nada. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta nesse intervalo, assim, 5 minutos, para eu pular para o figurino? Eu vou começar a falar um pouco de figurino. Na verdade, bom, eu tinha separado até umas imagens, né, Rodrigo? Eu pulei tudo. Rodrigo, vamos abrir as imagens, então? E aí, quem quiser fazer pergunta, vai fazendo, que aí o Rodrigo vai filtrando aqui as perguntas enquanto isso. Eu queria falar sobre um cara que é um quais são os tripés? Eu não entendi essa pergunta direito, mas tudo bem. Direção de fotografia e direção de arte, exatamente, são esses os tripés. Esse é o tripé fundamental, mas dentro de cada tripé tem os tripés individuais. Tá? Eu queria pedir para o Rodrigo, existe o meu grande mestre na direção de arte foi um cara chamado Clóvis Bueno, um grande diretor de arte. Uma coisa assim, maravilhosa. O cara que fez Carandiru, por exemplo. Né? Eu aprendi tudo que eu sei com ele. Ele fez muitos filmes importantes. Clóvis Bueno. Mas o Clóvis, infelizmente, já se foi. Tá? Aí, para quem quiser saber mais sobre o Clóvis e outros diretores de arte, eu vou pedir para o Rodrigo botar aqui. Rodrigo, bota, por favor, os dois livros que eu salvei com você, um brasileiro e um estrangeiro. A imagem. Esse livro é um livro interessantíssimo, é um livro gringo, tá? E aí ele faz o seguinte, ele tem os grandes diretores de arte do mundo inteiro, tipo, de todos os lugares do mundo, e aí ele vai por diretor de arte, entendeu? Que nos Estados Unidos chama production designer, né? E aí o que ele faz? Ele pega e aí ele mostra os projetos dos caras, os desenhos, etc. E tal. E aí mostra o filme já pronto, aí as fotos dos filmes. Então, esse livro é incrível, incrível. Para quem realmente se interessa por direção de arte, esse filme é incrível. E aí a gente vai mostrar agora, por favor, Rodrigo, o brasileiro. O brasileiro esse é o
livro sobre direção de arte no Brasil. É o único que existe. É da Vera Hambúrguer, Vera Império Hambúrguer, né? Ela é filha do Flávio Império. Ela é irmã do Karl Hambúrguer, do diretor que fez como é que chama, gente? Ai, deu branco agora. O Castelo Rá-Tim-Bum, né? E tem um filme dele que é lindo, que chama O Dia que Meus Pais Saíram de Férias. Esse livro é sobre direção de arte no Brasil. É o único que tem. E ela tem o mesmo sistema. Então, aqui dentro, vocês vão encontrar o Clóvis Bueno, vão encontrar o Marcos Flaxman, vão encontrar o Adrian Cooper, vão encontrar uma série de diretores de arte exatamente nesse mesmo sistema. Vocês têm o desenho deles de projeto, todos os desenhos de cenário, etc., etc., e tem o resultado final do filme, tá? Esse livro é uma obra-prima, gente. Esse livro é fundamental. Ele é um livro que, na livraria, ele é muito caro. Eu me lembro quando eu comprei, eu paguei uma nota preta, mais de R$300, mas hoje em dia você consegue comprar na internet, né, por um valor. Eu tenho um aluno que comprou por R$90. É um livro dessa grossura, é fundamental, gente. Para quem trabalha na área ou para quem está querendo entrar na área, é muito importante esse livro. E aí eu vou falar agora de um dos caras que, como eu disse, o Clóvis já faleceu, tá? Foi meu grande mestre, mas tem uma outra pessoa, um outro diretor de arte, que me é muito caro, é uma pessoa que eu gosto demais, que eu admiro assim no nível, e que está vivo ainda, que se chama Marcos Flaxman. Você pode botar a foto dele, por favor, Rodrigo? Um minutinho. Esse cara é o Marcos Flaxman. E ele, para mim, é o maior diretor de arte vivo brasileiro. E aí, eu vou mostrar algumas fotos que eu separei aqui com o Rodrigo. Quer dizer, eu não vou mostrar nada, eu vou mostrar o Rodrigo, porque ele que faz essas coisas. Eu sou uma incompetência nisso, eu só sei desenhar. Não sei nada de internet. Porque tem um capítulo sobre ele no livro da Vera Hambúrguer, que também é uma grande diretora de arte, inclusive foi casada com o Clóvis Bueno. E aí, ele fez um filme que é simplesmente uma obra-prima e que não é muito conhecido, que se chama O Xangô de Baker Street. Esse filme é um filme do Miguel Farias Júnior, que foi inspirado na obra homônima do Jô Soares. É um livro de Jô Soares que tem o mesmo nome. Tá? Então, eu queria pedir para abrir aqui. Rodrigo, a gente separou, não separou umas imagens? Esse filme ele é muito literal. Ele tem a fotografia, a direção de arte é do Marcos Flaxman. O figurino é da... exatamente. A fotografia do Lauro Escorel, uma fotografia assim, incrível, né? E o figurino belíssimo da Marília Carneiro. É um filme que ele foi feito uma parte no Rio e uma parte em Portugal, é uma coprodução Brasil-Portugal. Isso aí é a casa da Marquesa de Santos, se eu não me engano. Agora estou sem enxergar. Isso aqui, eles fizeram o filme todo, quase todo ele foi feito em locação, e não foi feito em estúdio. Tá? Então, foram aproveitados vários lugares importantes, inclusive o Museu Histórico Nacional, que pegou fogo, né? Aquele museu que pegou fogo. Toda a parte da casa do Dom Pedro II, etc., foi filmado lá dentro, que é o Xangô de Baker Street. Isso aí, alguém colocou aí. Então, vamos lá. Tem mais imagem, Rodrigo? Olha só que interessante isso aqui. Isso aqui é o desenho do Marcos Flaxman, o que ele fez? Naquela época, tinha praças
eram extremamente importantes. E a praça mais importante de todas era a Praça 15, que hoje em dia está totalmente modernizada, restaurada e tal, então não tinha como filmar na Praça 15. E na época eles descobriram que tinha uma praça que ficava, não sei quem de vocês aqui mora no Rio de Janeiro, mas quem mora talvez saiba, a gente tem uma praça famosa aqui no Rio de Janeiro que se chama Praça da República, né? Também conhecida como Campo de Santana. É uma praça meio parque, assim, sabe? Que é cheia de bichinho, ponte, laguinho. E nessa praça tem o Museu da Moeda. Entendeu? A antiga Casa da Moeda. E aí ela é um prédio histórico na frente, assim, na beira, no meio da praça, assim, de frente para a praça. E aí, atrás desse museu, tem um prédio que hoje em dia é o Arquivo Nacional, onde se guardam, inclusive, filmes importantíssimos e tal do arquivo do cinema brasileiro. Entre uma e outra tinha uma praça, que na época estava totalmente detonada, totalmente ferrada. Era uma praça interna, que era uma coisa muito comum, é uma coisa muito comum aqui em prédios do Rio de Janeiro. E aí eles descobriram isso, né? O produtor de locação descobriu isso, e aí eles resolveram transformar isso aí numa grande praça. E aí esse aí é o projeto, tá? Hoje em dia essa praça é totalmente restaurada, não tem, na época ela era detonadésima. O filme acho que é de 1990, não tenho certeza, gente, desculpa. Passa a próxima imagem. Aí isso aqui é o projeto dele, entendeu? De restauração de fazer as... Tem mais imagem, Rodrigo? Da praça? Não. Só tinha mais essa aqui. Ah, tá, desculpa. Então, beleza. Não, essa outra aqui é uma imagem que é super legal também, porque do mesmo filme, isso tudo está no livro da Vera, tá, gente? Ele faz uma paleta de cor. Então, aqui tem escrito, está muito pequenininho, não dá para ver direito, mas tem cada cenário e aí as cores correspondentes a cada cenário. Entendeu? Então, é um trabalho extremamente delicado e minucioso do diretor de arte. O que a gente tem mais aí, Rodrigo? Tem mais Xangô não mais, lugar? tem do Quatrilha. Agora já é figurino, né? Então, beleza. Então pode tirar. Pode tirar que a gente vai falar. Bom, então, eu queria saber se agora alguém tem alguma pergunta para fazer, porque a gente vai passar para falar um pouco sobre figurino. Queria saber se tem alguma pergunta. Quem tiver pergunta pode fazer aí no chat. Rodrigo, você está conseguindo administrar? Porque eu estou meio perdida aqui. A Larissa está perguntando aqui quais são as melhores formas de entrar na área de direção de arte hoje. Quais são as melhores formas de atuar? De entrar na área. De entrar. Isso. Gente, olha só, a melhor forma de entrar numa área qualquer é estudando. Tá? Não tem outra forma. Estuda, faz curso, faz o máximo que você puder de formação, de pesquisa, né? A pessoa que trabalha com direção de arte figurino tem que estudar muita história da arte, tem que estudar pintura, entendeu? Tem muito que estudar tudo isso. É fundamental. Tá? Essa é a minha dica. Começa por aí. Mais alguma pergunta relevante aí? Bom, vamos lá, então. Vamos falar sobre um pouco sobre figurino. O figurino, gente, na verdade, a minha especialidade é figurino de época, né? Eu tenho, inclusive, meu mestrado é sobre isso. É sobre figurino de época durante a retomada do cinema brasileiro, que foi quando o Collor acabou com o cinema, teve aquela história toda. Inclusive, gente, a minha dissertação de mestrado, ela tem na internet. Quem tiver um interesse maior sobre isso, pode procurar lá. Chama Vestindo Cinema, Construindo Ilusão. Tá? A dissertação de Isabel Paranhos está disponível
na internet. Vocês podem ver na hora que quiserem, tá? É só abrir lá. E é um trabalho do qual eu me orgulho muito. Um trabalho que eu acho bem bacana. Mas, enfim, o figurino, ele tem uma importância gigantesca. O figurino, ele faz parte daquele tripézinho que a gente falou, entendeu? Porque ele está dentro da grade da direção de arte, né? A gente tem o cenário, produção de arte e figurino. A única diferença é que, como o figurino lida com o ator, muitas vezes o figurinista ele é um cara totalmente independente, que foi escolhido, às vezes, por um ator do filme, ou pelo nem sempre ele está tão vinculado à direção de arte. Apesar de eu defender, sendo figurinista e sendo diretora de arte, eu defendo que essa harmonia tem que ser perfeita, sabe? Mesmo quando eu estou fazendo, mesmo depois de ter me tornado diretora de arte e tal, quando eu vou fazer um filme como figurinista, a minha preocupação maior é ficar na maior parceria com o diretor ou a diretora de arte para que não dê ruim, entendeu? Sabe, se você não conversar, você vai chegar lá com uma pessoa com vestido verde, sentando num sofá verde, com uma parede verde. E aí vai sumir, todo mundo vai ficar com a sua cara. Então, tudo tem que ser muito conversado, né? Tudo tem que ser muito trabalhado nesse sentido. E o figurino, ele tem uma importância gigantesca, porque ele é a pele que veste o ator para ele se tornar um personagem, entendeu? O figurino é a roupa. Quando o ator veste o figurino, ele incorpora o personagem. Eu me lembro no Quatrilho, o Quatrilho foi um filme que foi um filme muito importante na minha carreira, porque me levou para o Oscar, né? Nunca imaginei que fosse chegar nesse patamar, mas foi um filme que eu fiz, que foi um filme de época que eu amei fazer, foi um trabalho lindíssimo, e foi para o Oscar, né? Foi indicado ao Oscar. E assim, eu me lembro quando a Glória Pires chegou, eu tinha trabalhado com a Glória só num outro filme, nesse Jorge Brasileiro mesmo, uma cena muito pequena, então a gente tinha pouca intimidade. E aí eu fui fazer uma prova de roupa. Tá? Então as roupas elas estavam inacabadas, estavam todas ainda alfinetadas, não tinha detalhe, não tinha nada. E aí a Glória entrou, vestiu, a camareira vestiu a roupa nela. Gente, ela incorporou o personagem assim, na hora. Eu nunca vi nada igual na minha vida. Eu fiquei assim, caramba, meu Deus, essa mulher é o máximo. E ela realmente é o máximo. É muito impressionante. E esse filme foi uma experiência muito incrível de ser feita. Muito incrível. A Patrícia já conhecia, era minha amiga de adolescência, a gente se conhecia desde jovenzinha. Patrícia Pilar, no caso, né? Que foi também... são os dois monstros do filme, né? São as duas atrizes, a Glória Pires e a Patrícia Pilar. Filme do Fábio Barreto, O Quatrilho, baseado no livro do José Clemente Pozenato. O Fábio, nosso querido diretor, que faleceu, né? Depois de um coma de 10 anos, ele se foi. Mas essa lembrança que eu tenho guardada foi um dos filmes mais importantes da minha vida, eu ter feito. E aí é muito delicado você fazer um filme de época, né? Você tem que gostar daquilo. Você tem que fazer uma pesquisa louca. Eu gosto de... Existe a possibilidade de você chamar alguém para fazer pesquisa para você, né? No meu caso, eu gosto de eu mesma fazer a pesquisa. E a pesquisa do Quatrilho foi toda feita por mim. Tipo, não só pesquisa histórica de livros, de museus, etc., mas a pesquisa de campo também. Eu ia na casa das pessoas. Aí tinha que tomar muito vinho de garrafão, comer cueca virada, que é o que chama, que é um doce que tem lá, que
que é um doce assim, meio frito, engraçado, para poder conseguir que eles abrissem os baús, né? Porque é colônia, o filme se passa na colônia italiana. E é todo mundo muito ressabiado, né? Assim, desconfiado e tal. Então, até você ganhar a confiança das pessoas, você tem que entrar dentro dos costumes dela, né? E essa experiência para mim foi muito bacana. Assim, depois, eu recebia direto no hotel onde eu estava morando cestas trançadas por eles com maçãs entendeu? Do cultivo deles. Recebia muito presente, muito carinho. Até hoje, quando eu vou lá, é impressionante. O filme é de 1995 e até hoje, quando eu vou a Caxias do Sul, eu sou recebida assim, como se fosse uma celebridade que eu não sou, né? Por ter valorizado a cultura deles. Eu acho que isso é super bacana, super legal. A gente, quando faz um filme de época, a gente restaura um corpo histórico, né? A gente pega esse lugar, né? A gente tem que pesquisar esse lugar onde as pessoas estiveram. Então, o filme se passa entre 1908 e 1930, mais ou menos. Então, você tem que pesquisar muito esse lugar, para você respeitar a história deles, né? Você tem que ter muito respeito pelo outro na hora que você faz um figurino de época. Você tem que, mesmo quando você vai brincar. Por exemplo, na minha dissertação tem um filme que é o Carlota Joaquina, que é uma ironia, né? É uma brincadeira, é uma grande brincadeira, que foi muito criticado na época, porque é uma maneira irônica de ver a história do Brasil, né? A figura da Carlota Joaquina, né? Totalmente promíscua, o Dom João VI comia frango e botava no bolso, essas coisas todas. Mas é uma maneira de ver, entendeu? De certa forma, não é um desrespeito, é uma forma de você olhar. Cada diretor tem uma forma diferente de olhar cada coisa. E cada diretor vai fazer a mesma história de maneiras diferentes, né? Por isso que a gente tem documentários que são sobre o mesmo tema e são completamente diferentes um do outro, porque cada um tem um olhar. E isso funciona também com o figurino e com a direção de arte, eu acho. E eu acho que mesmo quando você tem um viés irônico, um viés brincalhão, o Quatrilho, no caso, é um filme muito fiel ao livro original, né? Ele é um filme quase careta, poderia dizer. Teve uma única cena que fugiu a isso, que é uma cena de sedução entre a Patrícia Pilar e o rapaz que fazia... Porque a história do Quatrilho, para quem não conhece, é uma troca de casais, né? São dois casais que não... Meio assim, era como se eles tivessem casado errado, entendeu? Aí o Quatrilho é um jogo que existe lá no Rio Grande do Sul, onde as pessoas trocam de parceiro durante o jogo. Por isso o nome. O nome do livro é O Quatrilho, do José Clemente Pozenato. Então, aí tem essa cena, e aí o Fábio me pediu, Isabel, eu quero que... Era uma cena que eles se encontravam. O primeiro encontro romântico é como se fosse uma cena de traição. E aí ele falou, eu quero que... Aí chovia. Era uma cena de chuva. Aí ele falou, eu quero que fique a blusa dela fique meio transparente. E você consiga ver um pouco assim o bico do peito, uma coisa assim, porque eu quero que seja uma cena bem sensual. Eu falei, não pode. Aí ele falou, como assim não pode? Eu falei, não pode, porque naquela época a quantidade de roupa de baixo que as mulheres usavam não tinha a menor chance de acontecer isso que você está falando. Entendeu? Tinha roupa de baixo, tinha
não dá para ficar transparente. Transparente vai parecer um tá com vestido. Mas eu quero. Você vai fazer. É a única cena do filme que não é totalmente literal, entendeu? Que é uma licença poética que o diretor pediu e eu, obviamente, como trabalho para ele, né, tive que fazer. Então, são coisas que é importante a gente prestar atenção, sabe? O Xangô, de Baker Street, o filme do Miguel Faria Júnior, que eu falei para vocês, com direção de arte do Marcos Flaxman, sobre o livro do Jô Soares, é extremamente fiel. É assim, quase literal. Mas, lógico, que tem uma brincadeirinha ou outra que muda. Entendeu? Recomendo muito, gente. Vocês têm que ver. Esse filme é belíssimo e não é muito difícil de achar. Bom, a gente tem agora só mais 10 minutos de aula. Eu queria pedir para vocês... eu queria abrir para bate-papo, para conversar. Pode ser? Quer que eu ative o som de todo mundo, Isabel? Oi, Rodrigo. Ative o som de todo mundo? Você prefere assim ou pelo chat mesmo? Pode ativar. Pode ativar o som de todo mundo. Eu prefiro. Esse negócio de chat. Quem quiser falar agora, então, só abre o áudio. Gente, quem quiser falar, pode falar aqui direto, tá? Não precisa mais entrar no chat, não. Oi, Isabel. Oi, quem é? César. Prazer estar aqui. Você tá com a câmera aberta? Peraí. Deixa eu ligar minha câmera. Pode falar. Aí. Oi. Então, eu queria te perguntar de quando alguém te contrata para fazer um figurino, você pensa na ideia e faz um croquis assim com as roupas e aí você costura a roupa ou você vai atrás de achar uma roupa pronta? Como funciona esse processo criativo? Eu faço tudo à mão. Rodrigo, desculpa, eu esqueci de mostrar os meus esboços. Bota lá. Os meus esboços do Catrinho, por favor. Ó, esse figurino, por exemplo, eu fiz antes de ir para o Sul. Eu fiquei no Sul 9 meses fazendo filme, tá? Esse desenho aqui eu fiz logo que eu li o roteiro. É o personagem da Patrícia Pilar, que se chama Tereza. Esses paninhos que estão aqui do lado à esquerda, esses aí eu colei quando eu cheguei no Sul, que fui fazer pesquisa de material, para saber quais eram os melhores tecidos para fazer o filme. Pode botar o próximo, Rodrigo. Eu acho que tem foto dessa roupa. Então, aqui a roupa já... isso aqui, a foto tá escura, era a sala de prova de roupa. Aqui já é o desenho técnico, tá vendo? Eu faço o desenho técnico do figurino e aí já tá ela vestida com o figurino na primeira prova de roupa, sem o acabamento. Tem mais? Bom, aí é o personagem da Glória Pires, tá? Aqui é o desenho original meu. Como é que ele ficou depois? Tá vendo a foto de cena? A foto do teste de roupa. Esse é o Máximo, né? O personagem que é o cara que depois acaba ficando, que é o personagem mais sofisticado, tal. A mesma coisa, o desenho de figurina e depois a prova de roupa. A Dona Gemma, a Dona Gemma era tipo uma nona daquelas bem tradicionais. Então, elas usavam esse como é que se fala isso? Esse chale cruzado na frente do peito e sempre um guarda-chuva preto na mão. Aqui é uma foto de pesquisa de museu. São as mulheres da época mesmo, né? Do iniciozinho do século XX. Como é que elas se vestiam? Aí também. Aí já são 2 imagens de foto de cena mesmo, tá vendo? Olha só, aquela roupa que vocês viram lá na Glória Pires, ela tá aqui vestindo ela. Tá. Essa é uma imagem que saiu na Veja, na revista.
de quando eles se mudam, né? Acho que tem uma última. Essa também acho que essa é a revista de domingo. Essas são imagens de mídia. Aí é o casamento das duas, as duas vestidas de noiva, dá para ver bem a diferença, né? A Patrícia com uma roupa muito mais trabalhada, né? Um figurino. A roupa da Glória Pires, ela é muito mais sóbria, né? E o Máximo, que faz o marido da Glória e que depois acaba ficando com a Patrícia, ele é um cara muito mais sofisticado, você vê que ele usa polainas e tal, e o marido da Patrícia, que é o Alexandre Paternoster, ele é bem mais tosco. Então, aí no final troca e aí parece que acerta, né? Os casais. Enfim. Acho que é isso aí, né? Vamos lá, agora Muito pode obrigado. fazer uma pergunta. Quem mais quer perguntar? Eu quero. Ela é a Laís. Oi, Laís, pode falar. O que você acha da releitura de figurino de época, quando não segue fielmente como seria um figurino de época? Então, acrescenta detalhes que não existiriam naquela época, como o filme da Maria Antonieta, que tem a All-Star ali no meio. Eu acho que é conceito. Entendeu? Isso foi uma coisa que eu não falei aqui durante a aula, mas o conceito é fundamental. Eu adoro o filme da Cocolinha, acho que ela manda muito bem, e assim, ela coloca aquele all-style para dizer olha só, isso aqui é um filme de época, mas quem fez fui eu. Tipo, eu estou aqui olhando, entendeu? É como se fosse uma assinatura do diretor. Então, eu acho que é extremamente válido. Eu na verdade, prefiro. Por exemplo, apesar do Catilhos ter sido um filme muito importante na minha vida, eu gosto mais do Carlota Joaquina, que é um filme muito mais autoral e que ele brinca com a época de uma maneira totalmente brincalhona mesmo, não tem outra palavra para falar, mas é uma maneira brincalhona, entendeu? Ele zoa com uma série de coisas que são para zoar mesmo. Eu acho mais divertido e mais importante para a cinematografia quando você faz esse tipo de coisa. Ok, é que tem sempre muita discussão em volta que não foi reproduzido muito fielmente aquela peça de roupa naquela série, naquele filme. E aí eu particularmente penso que você tem o direito de colocar a sua visão sobre aquilo dentro do filme ou do seriado. Então... a gente não tem tanto direito porque a gente depende do diretor, entendeu? No nosso caso, como diretor de arte, como figurinista, a gente está na mão do diretor. Se o diretor é um cara bacana, moderno pra caramba, que quer revolucionar, maravilha. Ele vai dizer, pode fazer o que você inventar aí. Entendeu? O que não desmerece filmes como o Quatrilho e filmes como o Xangô de Baker Street, que são... o Xangô, na verdade, o livro não sei se vocês conhecem o filme ou o livro, mas o livro ele já é em si mesmo irônico pra caramba. Por exemplo, ele tem uma versão para a invenção da caipirinha. Não sei se vocês conhecem essa história. Então, o filme ele é extremamente fiel ao livro, mas porque o livro já é o livro já meio que zoa um pouco com a história em si mesmo. Mas isso tudo, a gente não tem esse poder, tá? A gente, como diretor de arte, como figurinista, a gente não tem esse poder. A gente está na mão do diretor, é o diretor que manda. Ok, muito obrigada. Ô, Isabel, a Juliana tinha perguntado, porque ela vai fazer o pré-TCC dela sobre figurino de época, e aí ela perguntou se você tem algum livro para indicar, livro, artigo, qualquer coisa assim, sobre figurino de época. Eu tenho a minha dissertação de mestrado, é a minha melhor indicação.
entendeu? Que é sobre figurino de época durante a retomada do cinema brasileiro. Eu vou analisar ali o Quatrilho, o Carlota Joaquina e o Guerra de Canudos. Tá? São três filmes importantes e relevantes no cinema brasileiro. Quem quiser saber mais, faz meu curso, na verdade. A gente está começando agora, no final do mês, um curso de figurino de época pelo CCE. Aí, claro, vai ter muito mais informação sobre isso e um curso de direção de arte também, tá? São cursos que estão começando pelo CCE da PUC. Então, para quem quiser aprender mais mesmo, vai lá e se inscreve. Mais alguma pergunta? Oi, Isabel. É Tina. Oi. Oi. Você acha que o mercado, agora, pela pandemia, o mercado de audiovisual, eu trabalho com produção de figurino, não sou figurinista, eu trabalho com produção de figurino. Fundamental para nós. Eu tenho um acervo importante, inclusive, depois a gente pode até conversar. Você acha que vai... Hã? Aonde é? Você tem um sotaque que não é do Rio. Eu tenho esse acervo, chama, presunçosamente, mas chama Museu da Moda. Eu tenho ele desde 87. Ele era em São Paulo. Ele era em São Paulo há muitos anos também. Eu acompanho o teu trabalho também há muitos anos. Agora eu estou em Niterói, já fazem 20 anos. Que massa! Estou pertinho, eu tenho um acervo importante. Inclusive, acabei de fazer um filme do edital da Aldir Blanc, que chama O Milagre das Águas, que fala sobre Paulo de Fronten, Belfort Roxo. Foi um trabalho de época, agora, assim, sem verba, aquelas coisas, mas eles estão finalizando. Você acha que o mercado está aquecido, ele vai aquecer para a gente que trabalha na área de direção de arte, de figurino, agora com a pandemia, que vai ter um crescimento, por exemplo, de trabalho para a gente? Olha, eu acabei de botar aqui, gente, o meu e-mail para quem quiser falar comigo, tá? Acabei de botar aí no chat. Beleza. Eu acho o seguinte, a gente está retomando. Então, ainda está muito puxado. O último filme que eu fiz sem pisar no set. Eu também. Eu fui no set para fazer locação, etc. e tal. Eu fiz o storyboard, fiz os créditos, não sei o que, trará. Mas, assim, a gente está... quem está filmando com tudo. Eu faço parte de um coletivo que se chama Filma Rio, vou botar aqui também, porque é muito importante que vocês conheçam. Entra lá. Peraí, vou botar aqui. É com maiúsculo, mas enfim. Vocês botando lá no Face e no Instagram, principalmente, vocês vão encontrar. A gente está sendo muito rígido com os protocolos, entendeu? Então, é quase... Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Isabel, só uma coisinha. Eu acho que você botou e-mail em privado para alguém, porque não apareceu no chat aqui, não. Mandei privado? Como assim? Acho que você mandou privado para alguma pessoa. Peraí, o e-mail e a outra coisa que você colocou aí, que eu não prestei atenção. Tá aqui privado, né? Que esquisito. Não. Como é que eu faço? É porque alguém deve ter mandado uma mensagem privada para você e ficou no automático privado para ela. Eu acho que foi isso. Mas e agora? Como é que eu saio? Tá no privado ainda. Não tem como copiar e colar? Não, mas eu queria sair daqui do privado. Eu estou no privado ainda. Everyone. Um nomezinho que aparece assim, aparece para todos. Aí clica em cima. Rodrigo, ajuda a tia, por favor. Então, tem que clicar em cima do nome que está privado ali. E colocar para todos. Meu Deus. E aí bota aqui.
Todos? Isso. Hã? Onde é que aparece a opção de everyone? Pode ser? É isso. Cara. Everyone. Ah, tá. Beleza. Tá, pronto. Pronto, gente, já foi. Tá? Quem quiser me procurar, de boa, pode procurar. Lembrando para vocês que quem tiver mais interessado, a gente tem agora começando os 2 cursos, o de figurino de época e o de direção de arte, no CCE da PUC-Rio, na última semana de março, tá? Esses cursos estão acontecendo de 3 em 3 meses, a gente está bombando já, está sendo muito legal. Alguém fez mais uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Juliana, a minha pergunta é se para trabalhar, por exemplo, em televisão, ou para ser figurinista, no caso, né? Trabalhando em televisão ou teatro, alguma coisa, porque todo mundo fala que não tem que ter DRT, né? Mas eu não tenho DRT, mas eu tenho vontade de trabalhar e começar a trabalhar com isso, entendeu? Só que todo mundo pede o DRT, só que para ter o DRT você tem que ter experiência no ramo, tem que ter 3 no mínimo experiência, que eu procurei saber no SATED, eu acho, no SATED, tem experiência de 3, tipo assim, 3 experiências. Só como é que eu vou ter experiência, ter o DRT se eu não tenho experiência? Como que eu vou tirar, entendeu? Me procura pelo meu e-mail, porque você pode ter, tendo os cursos, entendeu? Por exemplo, se você fizer o meu curso, provavelmente você já vai ser qualificada para fazer o DRT. Ah, é? Ah, tá bom. Tá? Fazendo o meu curso lá no CCE, você já tem qualificação para fazer o DRT. Você precisa ter um curso. Isabel, oficial. Você, tem registro, essa história toda. Entendeu? Então, quem tiver esse interesse, é só falar comigo. Tá? Aí eu encaminho toda a questão do sindicato, essa história toda. Mais perguntas, gente? Sim. Ou Isabel, comentários, ou críticas, ou reclamações? Comentários, né? Sua fala foi maravilhosa e eu achei você um profissional incrível. E quais são suas influências? Quais os maiores figuristas? Tá muito baixinho o seu som, não estou conseguindo escutar direito. Ah, desculpa, porque é o problema do celular mesmo. Desculpa, mas para você, quais são os maiores figurinistas brasileiros que você se inspira? Brasileiros? Sim. Bom, eu tenho a Calma Murtinho, que já se foi, mas que é uma grande figurinista de teatro. A Marília Carneiro, para mim, é a maior de todas. Tem uma figurinista que eu gosto muito, 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 que é uma amiga pessoal querida, que se chama Carla Monteiro, que eu respeito muito. Então, são assim os nomes que me vêm à cabeça agora. Agora, tem muita gente da nova geração, gente boa pra caramba. A Carla, eu fiz curso com ela, é maravilhosa. Caramba. Ela é uma querida. A gente já trabalhou muito juntas, eu como diretora de arte, ela como figurinista, e ela é cria da Marília Carneiro. Ela começou como estagiária da Marília e foi crescendo, 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 e hoje em dia é quem ela é. Adoro a Carla. Mas a Marília Carneiro... e tem a Beth Filipek, que é mestrôncia, muito mestra de filme de época, né? Ela trabalha na Globo também. Tanto a Marília como a Beth Filipek trabalham na Globo. Mas a Beth, se vocês forem olhar lá, quem tiver um interesse maior, for olhar lá a minha dissertação, o figurino um dos figurinos que é a minha análise é o Guerra de Canudos, que é da Beth Filipek. Filme do Sérgio Rezende. É um trabalho de figurino bem bacana. E tem uma análise bem legal.
Para quem realmente tem um interesse bacana, mais profundo, eu recomendo que olhem. Tá disponível na internet, gente. Visto de Cinema, Construindo Ilusão. Isabel Paranhos. Tá? Mais alguém? Isabel, Oi, eu tenho uma Isabel. pergunta. Pode falar. Pode ir. Quem estava falando antes de mim? É rapidinho a minha pergunta. Oi, Isabel, tudo bem? Eu queria saber se você tem algum livro que você indica ou algum teórico para falar sobre a questão do tratamento dos tecidos de época, né, do envelhecimento do figurino de época, porque como eu faço figurino para teatro, é uma coisa muito limpa, né? Não tem tanto detalhe, assim, ele sai da costura e já vai pro personagem. Mas para cinema e TV, a gente, né, o tecido de época precisa de um tratamento para dar essa coisa do uso, né, esse amarelado. E eu queria saber se você tem algum teórico, algum livro que você indica para tratamento de tecidos de figurinos de época. Eu vou ser totalmente sincera com você. Não conheço. Se você conhecer, me fala. Mas eu conheço uma pessoa que é a fera de envelhecimento, que se chama Eloise Stockler. Google Lolo. Ela é a pessoa de envelhecimento. Tudo, inclusive de couro. Ela tem um trabalho incrível. Eu normalmente, nos meus cursos, eu chamo ela para dar uma aula extra só sobre envelhecimento, nesse meu curso de figurino de época. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Heloísa Stockler. Mas eu realmente não conheço nenhum livro sobre isso. Desculpa, mas não conheço. Tá? Mais alguém? Isabel, eu tenho uma pergunta. Tá me escutando direitinho? Pode falar. Então, eu queria saber, em questão assim de inspirações, onde você procura suas inspirações em questão de tecidos, padronagens, né? E como que você faz para organizar essas suas inspirações? Aqui, ó. Eu sou desenhista, né? Antes de ser qualquer coisa, eu sou desenhista. Eu desenho desde... Eu nasci desenhando, já. Então, eu desenho tudo. E aí, eu imagino as paradas na minha cabeça. E aí, quando eu vou para a loja, para procurar o tecido, eu já vou com aquela parada na minha cabeça, entendeu? É uma coisa muito pessoal minha. Mas isso não significa que eu não faça pesquisas gigantescas, assim, tipo, você vai fazer um filme... Por exemplo, o último figurino que eu fiz, eu já não fazia figurino há milênios, aí eu fui fazer esse filme do Sérgio Bianchi lá na Brasilândia, lá na favela em São Paulo. Aí você vai para lá e você faz pesquisa de campo, você tem que ver o que as pessoas usam. Entendeu? Eles quase não usam estampa, né? Usam muito estampa no sentido de blusa com coisas escritas, ou etc e tal. Você tem que fazer pesquisa, cara. Pesquisa tudo. Pesquisa a coisa mais... Estudar e pesquisar são as coisas mais importantes, seja para um figurinista, seja para um diretor de arte. Tem que pesquisar. Você tem que enfiar a cara e ir atrás. Mesmo que seja para campo, entendeu? Eu acho fundamental pesquisa de campo. Você tem que ir lá e ver qual é. Entendeu? Se for um filme de época, você vai tentar ver se tem fotos, se tem material de museu, entendeu? Se tem, no caso do Quatrilho, por exemplo, que tinha as famílias, por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro filme de época, eu fiz quando eu tinha 20 anos. Um desafio gigantesco, assim, eu não acreditei quando eu fui chamada para fazer, que é O Homem da Capa Preta, do Sérgio Rezende, sobre o Tenório Cavalcanti, né? Vocês que são jovens não devem saber, mas é bem legal, esse filme é bem bacana. O Tenório Cavalcanti era um deputado que usava uma metralhadora. Ele tinha a Lourdinha, tinha até nome. E aí a gente filmou lá na Fortaleza. Ele tem uma fortaleza que existe até hoje, lá em Caxias. Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E aí, eu indo para lá, para trabalhar, eu encontrei revistas. Os filmes se passam nos anos 60. Né? Aí eu encontrei um monte de revista de moda da época, porque ele tinha uma mulher e 3 filhas. Então, ele tinha muita grana, né? O cara era o poderoso do pedaço. E aí,
eu peguei as revistas e vi que tinham as revistas, elas pegavam caneta Bic e mexiam no desenho da revista. Tipo assim, eu quero tirar essa manga, eu quero botar uma manga, eu quero fazer. Então, eu peguei muitas revistas com essas alterações feitas por elas, que provavelmente eram levadas para uma modista, né? Ou uma costureira para fazer as roupas. Então, na hora que eu fui fazer as roupas do filme, eu usei essas referências, que foi incrível. Funcionou pra caramba. É um filme que tem um figurino bem legal. Foi o meu primeiro figurino de época. 1985. 1985. O Homem da Capa Preta. Recomendo muito. Então, a questão é essa. Eu acho que tem que fuçar, tem que pesquisar, tem que se informar, tem que ter o faro para pesquisa. Isso é o mais importante. Tá bom, gente? Isabel, eu tinha uma pergunta para fazer. Pode falar. Está me ouvindo? Eu sou roteirista e no roteiro a gente já parte com as indicações da questão conceitual do personagem, basicamente em cima do efeito visual, principalmente figurino. Então, uma das bases dos personagens já começa com a determinação do tipo de roupa, cor, etc, etc. Então, a minha pergunta é, essa parte conceitual, né, que vai implicar numa paleta de cores, com referências de personalidades, quem orienta, quer dizer, o diretor normalmente dá essa orientação, né, sobre o conjunto inteiro, mas não pode o figurino também, em determinadas horas, determinar o tom de uma cena também? Quer dizer, o teu trabalho em geral, isso existe uma reunião de briefing, né? Vocês me desculpem eu ficar usando muitos termos em inglês, mas é porque não, para mim tudo bem, que o roteiro é tudo em inglês. Não, a gente bebe nessa fonte, né? Então, são reuniões de conteúdo, digamos assim, tá? Então, essas reuniões são, em geral, o diretor de fotografia, o diretor de arte e o figurinista. É aí onde se estabelece esse tal conceito, tá? Então, aí a gente vai saber aonde vai usar a cor, que cor vai usar, isso tudo é feito assim. E isso, gente, é um assunto bem mais sério, eu trato dele especificamente no meu curso, não é um assunto que dá para a gente falar numa aula aberta, assim, porque é um assunto bem complexo. Com certeza. Tá? Mas eu recomendo, vai lá, faz o meu curso. Tá certo. Não, eu trabalho com moda também. Eu trabalho com moda, trabalhei com o único projeto de moda que tem do mundo que tem moda como ferramenta de transformação social, o projeto Axé, Moda Axé em Salvador. Mas eu também sou figurinista, então por isso eu sou muito... Que legal, bacana. Então, essa coisa que você está falando, eu tenho um segundo para falar. É sobre a moda de gangue, por exemplo. A gente faz um estudo de moda a partir das gangues de periferia que tem uma tendência, eles lançam tendência. E o nosso trabalho é exatamente isso, buscar essa tendência de periferia para transformar numa moda de venda de loja, por exemplo. Entendeu? Então, juntar glamour de moda com a miséria do menino de rua, que era esse o trabalho, é uma coisa tão fácil que a gente acha que é extremamente impossível. Você pode repetir o nome do projeto? Moda Axé, Salvador. Projeto Axé. Entendeu? Deve ter alguma coisa. Agora, eu também sou figurinista, então tua aula me interessou muito por conta dessa parte do conceito, textura, cores, etc. E foi muito bom. Parabéns pelo teu trabalho. Tá bom? Obrigada, gente. Então é isso. Quem quiser falar comigo, tá lá o meu zap. Meu nome é Isabel Paranhos, está no Facebook, tá no Instagram também, quem quiser falar. E bora fazer o curso, cara. Quem tiver mais interessado, vamos matricular nos cursos. A partir do e-mail, a gente localiza esse curso também, né? A gente pode escrever, aí tudo responde. Curso, não sei se é... Rodrigo, bota aí o... Rodrigo? Peraí que eu estou copiando aqui. Mas quem quiser falar comigo, manda um e-mail, porque no meu e-mail eu respondo e já tem meu telefone, e aí já é zap, tudo. Vocês podem ficar à vontade, tá?
Gente, queria agradecer muito esse monte de gente interessada aí pelo meu trabalho. Conhecer cinema, conhecer a arte, que isso é bacana pra caramba. Estou à disposição de vocês. Espero que vocês tenham anotado o meu e-mail. E, poxa, quem quiser continuar esse conhecimento todo, estamos lá. No CCE da PUC-Rio, tá? Curso de direção de arte, curso de figurino, começando no dia 23 agora de março, começamos o nosso curso de figurino de época, específico de época, e no dia 25 a gente começa o curso de direção de arte. São cursos à noite, de 7 às 10 da noite, tá? Com certificado, tudo bonitinho. Para quem quiser ter DRT, ajuda. Tá? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Ou a gente pode encerrar? Muita gente perguntou se o curso é online. Sim, está online, tá, gente? Sim, é online. O curso é online. Por hora, acho que é isso. Não tem mais perguntas. Boa noite. Então tá, gente. Obrigada. Namastê. Valeu muito. Obrigada, muito obrigada pela presença de vocês. Isabel. Oi. Posso fazer uma última pergunta? Claro que sim. O figurino para escrita de personagem, como é que tem esse planejamento? Tipo, como você usa personagem para comunicar a caracterização do personagem, essas coisas assim? Esse é um assunto bem complexo, querido, e, como eu disse, isso aí a gente trata no curso. Mas, em geral, esse trabalho é feito... O figurinista ele faz esse trabalho baseado no roteiro, em cima do que o roteirista escreveu, e aí depois ele vai construir isso junto com o diretor e com o próprio ator na construção do personagem. Ok. Mas isso é um assunto bem, bem complexo e que a gente trabalha muito no nosso curso, principalmente quando se trata de um filme de época. Tá? Ok. Obrigada, gente. Beijo grande. Espero vocês lá na minha aula, hein? Bora lá se inscrever.